A vida de Martyn Lloyd-Jones. Em julho de 1959, Martyn Lloyd-Jones e sua esposa Bethan estavam de férias no país de Gales. Eles compareceram a uma pequena capela para uma reunião de oração no domingo de manhã, e Lloyd-Jones perguntou aos presentes: "Gostariam que eu pregasse essa manhã?" As pessoas hesitaram porque eram as férias dele e não queriam atrapalhar seu descanso. Mas sua esposa disse: "Deixem-no pregar, é a sua vida." Foi uma afirmação verdadeira. No prefácio do seu poderoso livro Pregação e Pregadores, ele disse: "Pregar tem sido o trabalho da minha vida. Para mim, o trabalho de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso ao qual alguém pode ser chamado." Muitos o chamaram de o último dos pregadores metodistas calvinistas, porque ele combinou o amor de Calvino pela verdade e pela sã doutrina reformada com o fogo e a paixão do avivamento metodista do século XVIII. That Lloyd-Jones was to 20th century Britain what Charles Spurgeon was to the 19th century. Some people have called Edwards the last Puritan. I refer to Martyn Lloyd-Jones as maybe the last of the Puritans. There was nothing flashy about him. He wasn't anything to look at. He had no gimmicks or tricks. He was a man trained to be a medical doctor who felt the call of the Lord to be a surgeon of souls. Truly, when you met with him and talked with him, so often you left his presence feeling a greater hunger for God and to know Christ. And in the right sense of the word, he brought the gospel into the contemporary world in a very contemporary way. In the day when Lloyd-Jones pastored, British churches were experiencing a drought. The decline in numbers had begun. And in many ways, Lloyd-Jones faced then what we face today. And his choice, radically different. His choice was to remove the things that people felt were essential to attract modern man, and instead to give them this timeless attraction of Christ. He was grave in the pulpit and urgent about the souls of people listening. And he did it with such passion and joy and clarity. As well as profound systematic theology. You can't read or hear a Lloyd-Jones sermon without realizing the interconnectedness of what he's doing. It was absolutely clear, it was absolutely logical, they could all understand it, but the fire was there. Light without heat never affects anybody, it's no use to anybody. Heat without light is no good. You must have light and heat. What is preaching? Logic on fire. He was simply seeking to be faithful to what he read in the scriptures, that the word of God must come with the demonstration of the Holy Spirit and of power. And all of his love for the scripture, all the passion of his heart for the glory and honor and sovereignty of God just came roaring out of him. It was expository, discerning, diagnostic, soul-stretching, A vitalidade real permaneceu como sua paixão ao longo da vida. Ele foi chamado para pastorear a Beth Helen Forward Movement Mission Church em St. Fields, Beverham, em 1926, e no ano seguinte casou-se com uma das ex-colegas, estudantes de medicina, Bethan Phillips. Durante sua vida juntos, eles tiveram 2 filhas, Elizabeth e Anne. Sua pregação ficou conhecida em toda a Grã-Bretanha e na América. Era popular, cristalino, doutrinariamente sólido, lógico e em chamas. Ele pregou na Filadélfia e D. Campbell Morgan estava lá. Ele ficou tão impressionado que se sentiu compelido a ter Lloyd-Jones como seu associado em Westminster Chapel, em Londres. Lloyd-Jones e Campbell foram ministros conjuntos até a aposentadoria de Morgan, em 1943. Então Lloyd-Jones passou a ser o único pastor de pregação por quase 30 anos. Tantas pessoas se sentiram atraídas pela clareza, poder e profundidade doutrinária de sua pregação, que em 1947 a frequência da manhã de domingo era de cerca de 1.500 pessoas e a frequência da noite de domingo de 2.000.
Ele usava uma touga de gênebra preta e não usava truques ou piadas. Como Jonathan Edwards, 200 anos antes, ele realizou audiências pelo peso e intensidade de sua visão da verdade. Lloyd Jones ficou doente em 1968 e tomou isso como um sinal para se aposentar e se dedicar mais à escrita. Ele continuou a escrever por cerca de 12 anos e morreu pacificamente em 1º de março de 1981. Do início ao fim da sua vida, o ministério de novo e de novo. Ele lutava em duas frentes. Por um lado, contra o intelectualismo morto, formal, institucional, e por outro, contra o emocionalismo superficial, orientado para o entretenimento e centrado no homem. Para Lloyd Jones, a única esperança de uma solução duradoura era o reavivamento histórico, centrado em Deus. Quando o reavivamento acontece, é visível. Não é apenas uma experiência subjetiva, tranquila na igreja. Acontecem coisas que fazem o mundo sentar e prestar atenção. Isso é o que era tão importante para Lloyd Jones. Ele se sentiu quase oprimido pela corrupção do mundo e pela fraqueza da igreja, e acredita que a única esperança seria algo deslumbrante. A igreja cristã hoje está falhando, e falhando de forma lamentável. Não basta ser ortodoxo. Você deve, é claro, ser ortodoxo. Caso contrário, você não entendeu a mensagem. Precisamos de autoridade e autenticação. Está muito claro que estamos vivendo uma época em que precisamos de uma autenticação especial. Em outras palavras, precisamos de um reavivamento. O avivamento, para Lloyd Jones, era uma espécie de demonstração de poder que autenticava a verdade do Evangelho em um mundo desesperadamente endurecido. O que tanto pesava no coração de Lloyd Jones era que o nome de Deus fosse justificado e sua glória manifestada no mundo. Deveríamos estar ansiosos, diz ele, para ver acontecer algo que paralisará as nações, todos os povos, e os fará parar e repensar. Lloyd Jones teve por si mesmo experiências extraordinárias suficientes para fazê-lo saber que era melhor ele estar aberto ao que o soberano Deus poderia fazer. Por exemplo, Stacey Woods descreve o efeito físico de um dos sermões de Lloyd Jones. De maneira extraordinária, a presença de Deus estava naquela igreja. Pessoalmente, senti como se uma mão estivesse me empurrando pelo banco. No final do sermão, por algum motivo, o órgão não tocou. O médico deixou o púlpito e todos ficaram completamente imóveis, sem se mexer. Devem ter se passado quase 10 minutos, antes que as pessoas parecessem encontrar forças para levantar-se. Dito por certas formas de institucionalização árida com relação à morte das igrejas formais, ele diz: não é que Deus tenha se retirado, é que a igreja, em sua sabedoria e esperteza, se institucionalizou, extinguiu o Espírito e tornou quase impossível as manifestações do poder do Espírito. Agora, essa é uma afirmação poderosa de quem acredita na soberania do Espírito. Que certas formas de institucionalização podem tornar as manifestações do poder do Espírito quase impossíveis. Se o Espírito, em sua soberania, sofre por ser impedido e extinto, como Lloyd Jones e o apóstolo Paulo dizem, então não é inteiramente correto dizer que não há nada que possamos fazer para abrir o caminho para a sua vinda. Só que não podemos obrigá-lo a vir. Ou, dito de outra maneira, embora pareça que não podemos fazer o Espírito vir em poder, podemos fazer coisas que geralmente o impediriam de vir. Lloyd Jones nos coloca no caminho certo por meio de uma de suas muitas belas exortações finais. Vamos decidir juntos, diz ele. Implorar a ele e pedir que ele faça isso novamente. Não que possamos ter uma experiência ou excitação, mas que sua mão poderosa seja conhecida e seu grande nome seja glorificado e magnificado entre os povos. Christians around the world have profited from listening to the preaching of the late Dr. Martyn Lloyd-Jones. Born in the last month of the 19th century, he was a Welsh medical doctor, converted to Christ in the midst of his medical pursuits, eventually laying aside a prestigious medical career for the Christian ministry. Dr. Lloyd-Jones is widely regarded as the greatest preacher of the 20th century. And probably the most prominent reason for this is the way that God's anointing rested upon him, enabling him to so preach and teach the Word of God that listeners were regularly brought into a real encounter with God through His Word.
The one thing he tells you to be concerned about is this, is your own soul, your relationship to God. And it's something which is intensely personal. You see, he talks about entering into a straight gate. And I always think that this straight gate is not like we used to have it on the pictures that the old people used to hang on their walls. I think this straight gate was a turnstile. And you know the point about a turnstile, don't you? It only admits one person at a time. You can't go two of you together into a turnstile. Husband and wife can't go together. Father and mother can't go together. Parents and children into the turnstile one by one. That's the straight gate. You and God. Your parents may have been the most saintly people that Pensacola's ever known. That doesn't save you. Every one of us has got to come to a private, personal, individual meeting with God. We can't ride into heaven on the back of saintly forebears. We can't be saved in nations or churches or towns or districts or communities. Every one of us has to come alone, face to face with God, personal. He narrows it down to this. The eyes of the fool, says the Old Testament word, are on the ends of the earth. And people are talking tonight about the war in Vietnam and this problem and the other, and the church is talking about all these things, and people are saying God ought to do this and that. My dear friend, those are not the questions. The question is, do you know God?